Olá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que nós temos inscritos aqui nesse webinar de praticamente todo o Brasil e também de outros países. Eu queria agradecer o pessoal que está conectado conosco. Só peço que, se possível, vocês coloquem no chat um oi, boa noite para a gente aqui, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Eu vou mandar um olá aqui no chat, aí vocês só avisam, por favor, no chat se vocês estão me vendo e estão ouvindo bem. Esse webinar vai ser sobre as responsabilidades no CCIR e no ITR. Como vocês sabem, a partir de 14 de agosto tem início a declaração do Imposto Territorial Rural, porém, vocês podem, como profissionais aí de geo e de drones, verificar também outras situações, como o Cadastro Ambiental Rural, o CCIR. E são muitos problemas que envolvem essa parte cadastral dos imóveis, e nesse webinar a gente vai conversar sobre esses assuntos e ainda como fazer uma declaração correta para evitar problemas futuros para os proprietários de imóveis rurais. A gente tem aqui 3 convidados especiais: o Dr. Álvaro Augusto Moraes Pereira, que é o advogado tributarista, a Margarete Maria, que todos já conhecem aí do setor de gel, ela é diretora da TGR Treinamentos, e o Ítalo Zago, diretor da Zago Topografia. Antes de convidá-los aqui a se juntarem a nós, eu preciso só dar os recados paroquiais de sempre, avisar que o replay vai ser disponibilizado na íntegra desse webinar, para vocês reverem e compartilharem com seus amigos. A gente vai enviar o replay por e-mail, mas claro que o ideal é assistir ao vivo, para que vocês possam aproveitar ao máximo, mandar suas perguntas e ter suas dúvidas respondidas aqui por especialistas na área. O pessoal já está mandando um oi aqui no chat, confirmando que está tudo ok, então, obrigado a vocês aí que já confirmaram, que estão me vendo e estão me ouvindo bem. O segundo recado é sobre o certificado de participação. A gente está enviando, geralmente, um dia depois do webinar, também por e-mail, então, olhem aí a caixa de entrada de vocês, eventualmente pode ter ido para a caixa de spam, e se realmente não receberem, é só avisar que nós enviaremos novamente. Terceiro recado, na verdade é um pedido, né, que se possível você coloque o seu celular no silencioso, feche outras abas do navegador, para aproveitar ao máximo esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. A ideia é que esse webinar seja de aproximadamente 1 hora, e peço que também, se possível, você compartilhe esse link que eu postei no chat com seus amigos. É só pegar esse link e jogar no seu WhatsApp, nos seus grupos, e mandar para os seus amigos, que você faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, chegue para pessoas que eventualmente não sabiam desse webinar, ou alguns que se inscreveram e esqueceram que o webinar ia acontecer agora, né? A gente está fazendo esse webinar num horário um pouquinho diferente, à noite. A gente acha que esse horário é bom, porque a gente está fora do ambiente de trabalho, consegue focar um pouco mais no conteúdo. Então, se vocês mandarem esse link, os seus amigos também vão poder participar aqui com vocês, beleza? A gente está passando aqui quase chegando a 200 participantes, é bastante gente. Então, a gente espera ter um ótimo webinar aí, junto com os nossos convidados. Eu vou convidar, então, a Margarete a se juntar a nós, e também o Ítalo e o Dr. Álvaro, e aí a gente inicia o nosso webinar. Já estamos vendo aí o Ítalo, a Margarete. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite que o doutor Álvaro aceitou. Também o Ítalo, como sempre, né? Ítalo não me deixa na mão. Tamo junto. Agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, os que são alunos, os que não são, os que a gente conhece pessoalmente e os que não conhecem também. E como o Eduardo disse, dia 14 inicia a declaração do ITR. E o ITR, ele não é um problema só do dia 14 de agosto ao dia 30 de setembro. Ele é um problema de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E eu acho que o Ítalo e o doutor Álvaro concordam comigo, né? Não tem um dia que a gente não vê algum proprietário com problema no ITR, com problema no CCIR. Então, nós estamos aqui não para falar sobre preenchimento de DCR, preenchimento de ITR, nada disso. Nós estamos aqui para falarmos sobre a responsabilidade nossa como profissionais. Nós sabemos, né, Eduardo, que sempre tem muitos proprietários de imóveis rurais que assistem aos nossos eventos aqui,
e sempre eles enviam algumas dúvidas para nós. Então, para os proprietários também terem consciência da responsabilidade de não estar entregando o serviço deles para qualquer pessoa, porque tem que ser feita uma análise. Não existe esse fato, o Ítalo vai falar sobre isso, de você perguntar quanto você faz o ITR. Às vezes eu até nem gosto de responder, porque tem gente que fala assim, eu cobro R$50, porque se eu não cobrar, eu não pego. Eu só respondo assim, 50 eu pago para fazer minha unha. É a mesma coisa? É a mesma responsabilidade? Minha unha, se eu não gosto, eu tiro o esmalte e acabou. Na outra semana eu ponho, troco, tudo bem. Mas a gente sabe que o ITR ele gera vários problemas, o CCIR gera vários problemas, e é uma cadeia que eu vou mostrar para vocês. Nós não vamos apresentar a PowerPoint aqui, porque é um bate-papo, mas só para a gente iniciar essa conversa, eu vou compartilhar a minha tela aqui com o PowerPoint, para a gente estar falando um pouco melhor. Quando aparecer aí, eu te aviso, Margarete. Tá. Beleza, já estamos vendo o seu PowerPoint no modo de edição e agora no modo de apresentação. Tudo ok. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha aqui. Onde que nós vamos iniciar o nosso conhecimento sobre CCIR, ITR, CAR, qualquer cadastro? É sabendo de início o conceito de imóvel rural para fins cadastrais. Para quem não sabe, quando nós falamos em cadastros, os imóveis rurais, eles obedecem à lei do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504. E perante esta lei, todos os imóveis que são do mesmo proprietário e que sejam contíguos, ainda que separados por rodovia, curso d'água, desde que não vá prejudicar a atividade agrícola desse imóvel, então ele se torna um imóvel rural. Então, se nós formos fazer um CAR, um ITR, um CCIR, é como se nós tivéssemos um imóvel só, independente de quantas matrículas ele tenha, independente se ele é titulado, se ele é um imóvel de posse ou não. Então, se nós não sabermos esse conceito, nós não podemos trabalhar nessa área, porque é justamente aqui que tem muito problema. Uma pessoa tem um CCIR na matrícula 82, tem um CCIR na 302, outro CCIR na 301, acha que a estrada não entra em nada, e, na verdade, ela é uma área inaproveitável. Então, é por isso que é importante nós sabermos esse conceito. Se nós formos fazer uma certificação do imóvel 654, ele terá o mesmo número de CCIR do 301. Então, não tem se o cliente chegar para vocês falando que tem 3 CCIR, vocês têm que saber o seguinte: onde que estão esses imóveis do CCIR? São contíguos ou não? Então, por isso que nós vamos iniciar, quando o cliente te procura, a primeira coisa que você vai fazer é tirar a certidão de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, de imóvel rural, do CPF e do CNPJ também. Porque se você faz seu serviço todo bonitinho e ele está com problema na declaração do imposto de renda dele, ele não vai conseguir, porque vai dar uma pendência na CND dele. Aí você fica doido, não sabe onde está o problema, o que houve. De repente, é um problema no CNPJ e no CPF. E o seu serviço, o cliente vai achar que você é enrolado, que você não está conseguindo uma certidão negativa, e o problema, às vezes, está vindo lá atrás. Então, a primeira coisa que você faz é tirar essa certidão de débito. Depois, você vai solicitar do cliente os documentos que ele tem. Mas o cliente ele te procurou para fazer só o CCIR de uma matrícula aqui, da 384. Suponhamos que ele tivesse só essa matrícula. Mas você tem que pedir para ele todos os imóveis dele, mesmo que não sejam contíguos. Por quê? Eu não sei como que vocês falam na cidade de vocês, mas por aqui a gente fala antolhos, que é aquela coisa tipo uma trena, né, que põe em cavalo e que ele só vai olhar para frente, ele não olha para trás e nem para os lados. Então, nós não podemos ser esse tipo de profissional, que o cliente te procura para resolver o problema de um CCIR e você deixa ele sair com um CCIR
que não está vinculado de outro imóvel, mesmo que não seja contigo, ele está com ITR com problema. Então, nós temos que tratar o nosso cliente com carinho. Por quê? Porque ele é o nosso bem mais precioso, é o proprietário rural. Então, se você arruma só o que ele te pediu, talvez você nem olhe se ele tem outros imóveis contíguos ou não. Já é um erro, mas você tem que também regularizar todo o imóvel dele. Lembra daquele conceito que eu e o Eduardo sempre batemos nele? Nós somos doutores do imóvel. A gente até falava médico do imóvel, mas teve gente copiando e tal, a gente resolveu agora, nós falamos doutor do imóvel. Então, vocês já passaram até dessa fase de médico, agora nós temos doutorado em imóvel rural. Então, nós temos que olhar como um todo o nosso cliente. Vamos saber, o imóvel dele é uma área registrada? É uma posse justo título? É uma posse por simples ocupação? O que vinha a ser esse imóvel dele? Então, se for uma área registrada, ele está te entregando a matrícula, a certidão, mas se for uma posse justo título, o que vem a ser isso? É aquele documento que ele tem em mãos e que a qualquer momento que ele queira levar a registro, ele pode. Por exemplo, formal de partilha, uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação. Aí você me fala assim, mas ele comprou o imóvel, ele tem o documento. Não, esse documento tem que estar averbado na matrícula, senão ele não é posse justo título. E a posse por simples ocupação é aquele posseiro que está ali, que você vai solicitar dele um documento que seja do sindicato, da Emater, que comprove que aquela posse é dele, que ele está ocupando, mas que ele tem um direito de entrar com o campeão, alguma coisa assim. E vamos também solicitar os documentos do proprietário, do posseiro. Não deixe para solicitar esses documentos somente quando você for preencher a DCR, não. Porque, como eu disse, você tem que fazer uma busca por CPF. E também a localização. Se é um imóvel rural, se o imóvel está na zona rural ou na zona urbana. Por que isso? Porque para o INCRA interessa a atividade. Se ele está na zona urbana, mas a atividade dele é agrícola ou rural, então ele é um imóvel rural para o INCRA. Mas para a Receita Federal, o que interessa é a localização desse imóvel. Então, se o imóvel está na zona urbana, ele tem atividade rural, mas ele está na zona urbana, então a Receita Federal não quer saber de nada com esse imóvel. Essa bomba é da prefeitura. Então, ele vai pagar IPTU, não vai pagar ITR, mas, no entanto, ele terá um CCIR devido à atividade dele ser rural. Tem tido muito problema nisso ultimamente, porque às vezes a pessoa fala assim, meu imóvel não está dando certo. O que houve? Lá na DCR, ele não incluiu, não informou que o imóvel está na zona urbana, apesar de ter atividade rural. Então, quando ele vai fazer o CNIR, aí começam os problemas. Depois de verificada essa documentação, ele deve ter te entregue um CCIR dele impresso ali, ou mesmo que você tirou ali no momento, você emitiu ali no momento, e com esse CCIR em mãos, você irá consultar o CNIR. No CNIR, você irá saber se ele já tem o CIB, se não tem, se todos os imóveis dele têm CCIR ou não, se todos os imóveis já têm o CIB ou não. Lembrando o seguinte, quando eu falo todos os imóveis, ali no CNIR, ele pode ter imóvel que são 4 ou 5 com o CCIR só, como ele pode ter mais 3 ou 4. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, você pode falar para o seu cliente, olha, você tem 3 CCIR, 3 imóveis, 2 são contíguos, mas um não está vinculado, então tem algum problema, porque os 2 têm que ter o mesmo número de CIB. Ou se ele tem 3 imóveis e não tem nenhum vinculado, ou se ele tem 3 imóveis e não tem nenhum CIB para esses imóveis. Então, nós temos que ter esse cuidado antes de dar o preço para o cliente. Depois, nós vamos consultar o CAR do proprietário. Se ele tiver o CAR. Porque se ele não tiver, você já vai fazer o CAR para ele, porque para você fazer o CCIR, o ITR, você tem que ter o CAR em mãos. Muitas informações você vai buscar para o CCIR ali no CAR. Como você vai informar uma área de reserva legal, uma área de remanescente de vegetação, uma área de IPP, se você não tem o CAR? Então, é muito importante isso. E eu até deixei aqui no restrições, porque tem área que às vezes é restrita,
porque está sobre uma área de indígena. E você pensar, não tem. Tem sim, tem. Quase todo estado tem alguma ou outra área indígena. Então, é importante saber as restrições. Então, eu já aconselho vocês, como você vê aqui, que a última atualização dele foi em abril. Então, você pode baixar toda a base de CAR e já deixar no seu computador, deixa no QGIS ou no AutoCAD, porque ali você já vai corrigir o CAR, porque nós podemos afirmar sem qualquer medo de errar que 70% do CAR está errado no país. Então, ali você já vai consertar o CAR, Por quê? Porque se o CAR estiver errado, vai desencadear uma cadeia de erros. O ADA vai ficar errado, o ITR vai ficar errado, o CCIR vai ficar errado. E depois você vai consultar o ITR. Só para abrir um parênteses aqui, ontem um aluno lá no grupo, ele disse o seguinte, ele foi entregar um GEL e o cartório falou para ele solicitou dele que ele tinha muito imóvel, muita área de remanescente de vegetação, meus alunos aí vão lembrar desse caso. E o cartório falou para ele assim que ele faltou área de reserva. Virou aquela discussão. Ele tem ou não tem área de reserva, o cartório pode ou não pode cobrar isso. Se você partir do princípio que o cartório tem que entregar um imóvel regularizado, e uma das partes regularizadas é os 20%, no caso, né, porque era aqui em Goiás, seria a área de reserva, e que ele tem área de remanescente e não tem os 20% de reserva, então esse imóvel está ambientalmente, na parte ambiental, ele está irregular. Para falar isso, eu vou mandar um abraço para a Nancy, que ela está aí assistindo a gente. E ela trabalha com regularização. Então, o cartório, nesse ponto, ele está certo. Agora, ele tem o direito de intrometer na área do ambiental? Não. O que eu disse para o aluno? Olha aqui, não cria caso com o cartório, não. Vai consertar o que está errado. O CAR dele está errado? Conserte. O CAR conserta o CCIR, conserta o ITR, pega o serviço e pronto. Não tem que estar discutindo com o cartório se ele tem direito ou se não tem. O que interessa é que ver do lado do seu cliente. Lembra o que eu disse? Não pode usar um antolho no olho aí como se fosse um cavalo e deixar o restante. Ficar argumentando se o cartório pode, se não pode. O que interessa é que o cliente está errado. O cliente não, o imóvel dele está irregular. Então, é um serviço que você vai corrigir para o cliente. E o ITR também. Um fato que eu acho importante, um fator também, é quando você atender o cliente, que você entregou a proposta e já pegou o serviço, mostre para o seu cliente a necessidade dele fazer uma senha, dele fazer a inscrição e ter o acesso ao gov.br. Por quê? Mas ele pode passar na procuração. Sim, ele pode passar a procuração, não tem problema. Mas hoje em dia nós temos que mostrar para o cliente que nós temos que acompanhar a evolução. E como que é a evolução hoje? A evolução é que todo mundo deve ter um acesso ao gov.br. Amanhã ele vai se aposentar, amanhã ele quer fazer uma consulta do imposto de renda dele, do próprio ITR, então ele quer fazer alguma mudança, algum fato lá no ECAC, então ele deve ter o GOV dele. Você mesmo faz esse acesso para ele no seu escritório, através de reconhecimento facial ou de banco, né? Mostre para ele que o fato, se ele tiver uma conta digital, né? Mostre para ele que você não vai ter acesso à conta dele, mostre ali rapidinho para ele que somente a senha que ele vai digitar, aliás, é a maneira mais fácil de ter esse acesso ao GOV, que eu acho, através da conta de banco. Então, vai conscientizando os clientes. Nosso cliente, ele tem entendimento, afinal de contas, ele cuida de um imóvel rural e, com certeza, muito bem, senão o agronegócio não estaria tão bem. Então, não deixe de fazer esse acesso com ele. Mas, se de tudo não der certo, já deixa a procuração pronta. Nada de estar ligando para o cliente. Esqueci que tem que mandar o comprovante de endereço. Esqueci que tem a certidão de casamento. Tem que ter a identidade da sua esposa. Tem que ter a identidade do seu marido. Nada disso, pessoal. Pegue o serviço já como um todo, com toda a documentação em mãos. Entregue uma proposta digna. Na proposta, diga tudo que você irá entregar para ele, quais os imóveis que estão com problema. Aí você fala, mas ele vai levar no meu concorrente, o Ítalo até vai falar um pouco sobre isso aí para a gente, ele vai levar no meu concorrente, o concorrente vai fazer o serviço.
Mas você pode ter certeza que o concorrente não vai fazer tão bem igual você, tá? Porque ele não entregou uma proposta, ele não sabe o que você faz, porque ele mandou o preço até pelo WhatsApp. Então, a declaração, também a DCR é necessária e quase tudo hoje em dia. Então, antes de passar a palavra para o Ítalo, então vamos saber o seguinte: CAR, CCIR, ITR, ADA, são tudo peças de um quebra-cabeça que vão se unir e formar somente um desenho que é o imóvel rural. Então, por que é quebra-cabeça? Porque, apesar de ter a mesma finalidade, cada um tem uma função diferente ali nesse quebra-cabeça, cada um é uma peça diferente, mas que juntando todas, unindo todas, se tornará esse nosso imóvel que deverá estar bem... em resumo, qualquer peça dessa que fugir do lugar, o imóvel vai estar com problema. Vou passar agora a palavra para o Ítalo, porque a gente tem tido muito caso, muita procura para corrigir CCIR que estão com problemas, não de agora, antigos, daquele tempo que era feito naquelas folhas coloridas, né, que eu aprendi a fazer nela. Aliás, eu não aprendi a fazer CCIR, aprendi a copiar de um CCRR no outro, mudando só o proprietário e a área. O que me ensinaram foi isso. Não me ensinaram, eu trabalhei no escritório que me mandava fazer isso, né? Então, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então, desta época para cá, que era feito assim, que não era, que deveria ter sido feito correto, mas que não era, porque não havia cobrança que há hoje, e o doutor Álvaro também vai falar para a gente sobre os problemas de ITR que se encontra por aí, em multas, porque valor de imóvel mal declarado, tem imóvel de 2 milhões sendo declarado por 300 mil, porque no tempo que o avô dele comprou a área foi por 300 mil, e copia e cola, cobra R$50, vai copiando e colando, até que chega, estoura a bomba. Então, Ítalo, vou interromper o compartilhamento. Eu gostaria, Ítalo, que você falasse para a gente sobre essa responsabilidade que nós temos na precificação do imóvel, os cuidados, o que a gente deve olhar, até que ponto nós podemos ser coniventes. Eu gostaria também que o doutor Álvaro falasse sobre essa conivência que o profissional gosta de ter, passando a mão na cabeça do cliente, ou passando a mão, ele está ferrando o coitado do cliente. E boa noite, Margarete, boa noite, doutor Álvaro, boa noite. Pessoal presente, obrigado aí pela confiança, Margarete, ter me convidado mais uma vez, mas só lembrando o pessoal de casa aí que eu sou mais um aí nesse mar, no meio de tubarões nadando aí, e a gente todo dia atende uma ligação de um cliente pedindo um orçamento, um serviço, e aí? Você vai responder pelo WhatsApp, pelo tamanho da área. Você pergunta, onde é? Eu sei onde é. É quantos hectares? Quantos ao quê? Eu faço por... Não faça isso, né, Margarete? E aí, é claro que tanto de preço para serviço de topografia, georreferenciamento, CAR, a gente deve visitar a propriedade. Para CCIR e ITR, a gente também deve... não visitar a propriedade, mas dar uma olhada nos documentos, né? Nunca prometer, tipo assim, seu carro está como improdutivo, eu resolvo para você aqui, para ela virar produtiva, o seu CCIR, né? CCIR está lá, grande propriedade improdutiva. Infelizmente, tem um conceito errado aí do pessoal, de que isso é fácil de resolver, mas... E a responsabilidade? A gente está aqui para falar de responsabilidades, né, Margarete? É só aumentar a quantidade de gado lá e pimba, deu produtivo? Talvez sim, né? Talvez seja assim que o sistema calcule o GRU lá, né, para fazer ela virar produtiva, mas e a responsabilidade? Então, é claro que quando a gente pega um serviço de topografia, a gente... como a Margarete, nesses 20 minutos aí, bom, eu só tenho a agradecer. Eu anotei aqui mais de uma página de coisas que ou eu não sabia ou não estava lembrando, né? Margarete citou aí vários fatores que, por exemplo, quando você vai conversar com um proprietário, quando você cita a lei do Estatuto da Terra, a lei 4.504, e aí você mostra essa confiança, o proprietário já
aquele outro cara que conversou comigo, que me deu orçamento, não falou sobre isso. Então, eu queria parabenizar todo mundo que está presente aqui hoje, porque estão tirando tempo, né? Como o Eduardo gosta de falar, né, Eduardo? Parar para molar o facão, né? Aí a gente produz mais, é isso mesmo. E é esse tempo para a gente dar uma estudada, dar uma pensada, né? Rever os nossos conceitos aí e para aprimorar. E aí, quando a gente tem um georreferenciamento, por exemplo, né? Vamos lá, pegamos um serviço. Aí vou fazer o gel, o cara não tem nem um CAR, aí o CCIR está lá anos sem pagar, às vezes, né? E o ITR nem se fala, né? Então, quando a gente começa a mexer na documentação, a gente vai olhando e vendo que o proprietário precisa de mais coisa. Assim como a Margarete falou que são os doutores, né? Como você vai no médico, o que o médico faz? Ele pergunta como que você está, se na família tem alguém que tem aquele tipo de doença, se é hereditário ou não. Ele vai fazer uma anamnésia. Né? Até como foi seu parto, ele pergunta. Como você nasceu, né? Se foi parto normal, se não foi. E aí tem gente que nasceu de 7 meses, né? Não nasceu, mas parece que nasceu, né? E aí a gente vai conversar isso com o proprietário. Então, às vezes, de telefone, a pessoa está nervosa querendo preço. Bom, aquele ali tá leiloando, ele vai pegar um menor preço, mas quando você fala, vou fazer uma visita aí, e infelizmente a gente não tem muito tempo, né? A maioria do pessoal que está aqui é profissional liberal, que vai em campo, faz o desenho, vai atrás da assinatura confrontante, fecha. Então a gente tem que se organizar e, se você tiver condições para tirar o tempo para o orçamento, isso é importante. E aí, sempre que pegamos um serviço, mesmo que às vezes o CCIR dele já esteja ok, quando fechar o georreferenciamento, né, sair uma nova matrícula, nós temos que atualizar a matrícula, né, no CCIR e também atualizar a área no ITR, né? Isso é importante. E aí a Margarete, bom, no CCIR eu acho que a gente já sabe que tem que vincular com o CAR, né? O ITR também, quando a gente consegue informar, que às vezes vem aquela coisa antiga, né? O ITR só vem copiando e colando as mesmas informações, mas aí você vai lá e coloca uma reserva legal que não tinha sido declarada. O valor do ITR abaixa. É claro, assim, aqui no Espírito Santo, onde é a minha área de atuação, a gente não tem imóveis muito, muito grandes, mas eu sei que nesse Brasil afora aí tem imóveis do tamanho do Espírito Santo. Então, você conseguir abaixar o valor desse imposto para o proprietário lá na frente, ele vai pagar o seu serviço, vai sair de graça para ele. Você tem que mostrar isso para ele, né? Que ele te contratou, você está lá na frente, ele vai economizar com você e com certeza ele vai te chamar. E no ITR, a questão dessa declaração, né? Eu achei interessante que você abordou, Margarete, daquele valor lá, o valor venal do imóvel. Aquele valor bem baixinho, continua baixinho. Mas aí que a gente se engana, né? Que lá na frente tem um imposto do ganho de capital. Acho que o Dr. Álvaro vai poder explanar um pouco sobre isso, né? Esse imposto sobre o ganho de capital, às vezes, não vale a pena. Às vezes é melhor você já atualizar essa informação agora para você não pagar muito imposto depois na venda e assim por diante. E tem a questão que agora não temos, não é mais o NIF, né? É o CIB. E daqui a uns dias a gente vai ter um novo número de matrícula. As matrículas vão ter números maiores com uns prefixos, né? Para estar informando qual a localização, qual a comarca, qual a zona, e aí qual é o número daquela matrícula. Então, nenhum número vai se repetir, né? Deve ter acontecido com muita gente aí, de a gente tentar tirar uma matrícula no cartório, mas não é nesse, é no outro, né? Acontece muito, número de matrícula repetida. E tomar cuidado para a gente também não prometer algo do qual que a gente vai se comprometer lá na frente, né? Eu vou fazer aqui para essa propriedade tornar produtiva, mas e depois? Né? E se houver uma fiscalização?
proprietário não tem aquele monte de gado que você declarou só para deixar de ser improdutiva, né? E assim por diante. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com o valor do nosso serviço, e quando a gente conversa com o proprietário, a gente vai conseguir mostrar para ele a importância de fazer uma coisa certa, e aí, naturalmente, vai estar valorizando o nosso serviço, podendo cobrar um valor justo. É claro que também não precisa de exagerar, mas tem que ser um valor justo, né? A gente tem contas para pagar aí, o escritório rodando, tem as contas normais do dia a dia, mas a gente também tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ter o lucro, né? Com certeza, não dá para fazer todo o serviço a preço de custo. Então, a gente tem que saber valorizar bastante essa questão de CCIR e ITR. E aí, eu deixar a pergunta para o pessoal aí, o Eduardo depois passa para a gente. Quanto você cobra para atualizar um CCIR e quanto você cobra para fazer a declaração de um CCIR, ou seja, pegar ele desde o começo, fazer um negócio bem bacana, né? É o mesmo preço? A mesma coisa para o ITR, né? Fazer só uma atualização ali, o cara esqueceu de pagar os últimos 5 anos, atualiza ali rapidinho, só para rodar, né? Para fazer a engrenagem rodar, para sair logo os documentos, né? Sair a certidão. Quanto que você cobra para fazer o ITR? Só a declaração, ou também fazer todo esse estudo, essa análise? Coloca aí no chat para a gente, que o Eduardo depois passa para a gente assim, aí o Eduardo tenta tirar uma média aí para nós, Eduardo, para a gente saber como é que está. É claro que varia um pouco de região, né, Margarete? Com certeza. Mas a gente tem que prestar atenção também, será que a gente vai cobrar R$50, né, depois só tirar com acetona, né? Da Margarete, mas realmente, né, a responsabilidade que a gente tem que se valorizar. E aí fica a pergunta, né, para o pessoal aí, quanto que vocês estão cobrando, para a gente também se pode colocar a região, né, da onde o estado, aqui em São Paulo, aqui em Goiás, aqui no Maranhão, assim por diante. E aí eu queria ver agora nosso convidado aí, o Dr. Alva, para ele explicar para a gente aí a importância de a gente ter essas declarações de ITR e CCIR de forma correta, organizada, né? As responsabilidades que a gente está implicando nisso. Ok, Ítalo. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Quero também agradecer o convite aqui. É um prazer participar desse bate-papo com vocês. Nessa meia hora aí, aproximadamente, aprendi bastante coisa. E é sempre bom, né? Tratar de assuntos. A gente que mexe com legislação tem que tratar de tudo que é assunto que envolve fiscalização, governo, né? E até eu queria aproveitar o gancho que foi feito aí com o ganho de capital, que tem a ver com a resposta a essa pergunta de deixar toda a documentação em ordem, regularizada, né? Não sei se alguns, vocês vão saber dizer melhor que eu, são alguns ou muitos, né? Proprietários gostam ou querem, pelo menos, declarar no ITR o valor do imóvel, o mesmo valor que está no imposto de renda e na declaração da pessoa física, muitas vezes. E não é correto, né? Lá no imposto de renda, consta o valor de quando aquele imóvel foi adquirido ou de quando ele foi recebido por herança, pode ser um valor antigo, né? E quando esse imóvel é alienado, existe o ganho de capital, que o Ítalo comentou, que vai incidir na diferença entre o valor da venda e o da aquisição ali. Falando muito resumidamente, tem outros detalhes, né? E para o ITR não serve. O ITR não quer esse valor pelo qual o imóvel foi adquirido ou o valor que está no imposto de renda. O ITR quer o valor atual do imóvel, o valor de mercado, que sempre é meio discutível. Mas do tempo lá que a Margarete preenchia a papelada na mão, para hoje mudou muita coisa. E então, como que antigamente a Receita Federal poderia fiscalizar todas as áreas rurais do Brasil? Teria que mandar alguém em cada propriedade, é difícil acesso, não tinha tecnologia para isso, e hoje mudou tudo. Então, hoje existem os convênios, as prefeituras e os estados enviam para a Receita Federal informações sobre valores de imóveis, né, em cada região. É claro que existe uma variação aceitável, nem todo imóvel é igual, esse valor é uma média, né?
e ele não precisa ter relação com aquele que está no imposto de renda. E sim, o meu imóvel em tal região tem que ter um valor aproximado dentro daquela tabela média que a Receita Federal tem, que ela recebeu do estado e do município. Né? O que está fora já chama atenção, já pode trazer fiscalização. E seguindo, falando um pouquinho do ITR, né, é um imposto anual, vocês sabem disso. Embora comece a declaração agora a partir de agosto, o que importa é o dia 1º de janeiro, é quando ocorre o que a gente chama de fato gerador, é o fato que gera a obrigação de pagar o imposto. Então, que fato é esse? É ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil da área no dia 1º de janeiro. Né? Você declara agora, mas referente ao que estava ocorrendo em 1º de janeiro. Né? Havia uma questão sobre como reduzir o valor do imposto, né? É uma coisa muito perguntada, né? Então a gente vai falar o seguinte: o ITR ele é calculado a partir do valor do imóvel, como eu falei, né? Então é assim, existe um valor que é o valor de mercado do imóvel e existe o VTN, valor da terra nua, que é justamente a terra sem nada, realmente sem benfeitoria, sem plantação, sem nada, né? E esse valor da terra nua ele é multiplicado pela alíquota. Então, para chegar na terra nua, você tem um valor do imóvel, aquele que, vamos falar, a fazenda lá vale X reais. Quanto é o valor da terra nua para multiplicar pela alíquota? É o valor total do imóvel, menos o valor das construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens, florestas plantadas. Nós temos um valor menor do que o total do imóvel. Multiplica esse valor pela alíquota. Mas a alíquota não é simples, é 10%, 5%, 1%. Não, a alíquota depende. Existe uma tabelinha no final da lei do ITR, que é a lei 9.393, de 96. Então, conforme o tamanho da área em hectares e o grau de utilização, é que se chega numa alíquota. Então, quanto maior o grau de utilização da área, menor a alíquota, então menor o imposto que vai ser apurado. Então, minha tela saiu, vocês estão me vendo, né? Tá vendo, tá bem. Tá certo? Não sei o que aconteceu. Não, tá tudo certo, doutor. Utilização maior, menor o imposto. Tá me ouvindo aí, né? Tá. Uhum. E aí, o que então importante a gente fala, como reduzir o ITR? O ITR não é um imposto igual aos outros, e principalmente impostos que são pagos pelas empresas, que a gente consegue fazer um planejamento tributário, tem opções a fazer, eu posso optar por um jeito de apurar, por outro. Existem formas de se reduzir o imposto legalmente, dentro da lei. O ITR não é no papel que se reduz, não é na declaração, é na terra mesmo. Se você usa ou não usa, é o grau de utilização que importa, né? Então, tem duas formas de se reduzir o ITR. Uma delas é a forma ilegal, apresentar declarações incorretas, falsas, dizer que tem lá uma área de APP maior do que tem. Se for fiscalizado, for encontrado isso, vai receber uma autuação fiscal, vai ter multa e pode ter problema até criminal para o proprietário. Então, não é legal fazer, claro, é crime, né? Não se deve fazer. Tem gente que faz e acha que tudo bem, mas como antigamente não se fiscalizava, hoje se fiscaliza. Hoje o governo tem muita tecnologia, tem muita informação, cruza a informação de todos os bancos de dados, cruza até movimentação financeira, tem imagem de satélite, então não dá mais para dizer, olha, a minha área é assim, não sei, na verdade ela não é, né? Então hoje é muito mais arriscado. Então essa forma de se fazer ilegalmente, ela traz grande risco ao proprietário, apresentando declarações falsas ou incorretas. Então, qual é a forma legal de se reduzir o ITR, que é uma coisa que o pessoal sempre quer, né? Evidentemente, ninguém quer pagar imposto, ninguém gosta, eu também não, inclusive. O Ítalo falou aí, olha, vamos fazer um trabalho, vamos analisar a sua área, ver se você está declarando corretamente. Talvez você não esteja, talvez você esteja pagando mais imposto do que deve sem saber. E aí não é nem reduzir, nós não vamos reduzir o seu imposto, nós vamos fazer você pagar o correto, que é menos do que está pagando. E talvez nessa revisão descubra que você está pagando menos do que deveria pagar mais. Aí o correto é corrigir, fazer o que tem que ser feito. Porque a fiscalização ela é muito mais forte hoje em dia do que era antigamente. Então, não dá mais para declarar o ITR hoje como se declarava na década de 80, porque a fiscalização mudou completamente. Hoje, o governo não precisa mandar uma pessoa na sua propriedade para ver como é que está. Hoje ele tem informação.
né? Como também todos os dados são cruzados na base de dados do governo, evidentemente. Então, não adianta eu colocar uma certa informação na declaração do ITR para para reduzir o imposto e uma informação diferente lá no CCIR, porque eu tenho um outro interesse. Isso vai dar problema ou em um dos dois ou nos dois. Você vai ter problema. Certamente a consequência é mais cara do que o que você obteve de benefício. Com multas, com dores de cabeça, com problema, processo, burocracia e, inclusive, problemas até na propriedade, na matrícula, não conseguir fazer alguma operação imobiliária, alguma coisa, tá? Embargo, né, doutor? Embargo, tudo pode acontecer. Então, não sei, Margarete, em linhas gerais, assim, ITR é isso? Quer que detalhe algum outro ponto? Tem alguma dúvida? Doutor, eu posso começar, Margarete? Claro. Ainda pegando o gancho sobre o que você falou, né? Uhum. Quando a gente detecta que as declarações anteriores estão com um valor bem aquém do que vale a propriedade. Uhum. Como é que os profissionais podem consertar isso daí e qual o valor assim que para o proprietário em aumentar o valor do imóvel? Por exemplo, ele está lá pagando, declarando que o valor da terra dele é 50 mil reais. Uhum. E aí ele faz um cálculo e fala, não, minha terra vale 2 milhões. Aí o custo que ele vai pagar de imposto é muito alto para ele fazer isso? O imposto em si não consigo te falar, porque tem aquelas variáveis, depende do grau de utilização da área, que depende de quanto é a área aproveitável dele, quanto ele realmente utilizou, o que ele fez. Mas vai ser proporcional, né, dos 50 mil por 2 milhões. A questão aí é assim, então você foi lá, fez um trabalho, não é 50 mil, é 2 milhões, o que faz? Retificar as declarações, as últimas, é o correto. Né? Alguém pode falar, eu não vou retificar, vou deixar passar o tempo. Bom, você vai correr o risco. Se for fiscalizado, você vai receber uma bela autuação fiscal. Né? Agora, o correto realmente é corrigir a declaração, retificar. Não tem outro caminho lícito para se fazer isso. E ao corrigir, então nós estamos em 2023. Eu vou lá e corrijo a minha declaração de ITR de 2020. Aí eu tinha pago R$1.000 de ITR e agora aumentou para R$5.000. Então eu tenho 4 mil para pagar. Né? Esses 4 mil já não são só 4 mil, são 4 mil com multa de 20% e os juros da taxa Selic de 2020 para cá. A hora que eu retificar, eu vou gerar esse débito com encargos que ele está atrasado. Né? Sendo que se eu não retificar e a fiscalização me pegar, eu vou receber um auto de infração com uma multa que vai ser de 75% do valor do imposto e não de 20%, os juros são os mesmos. E se a fiscalização achar que eu cometi um crime, uma fraude, foi uma sonegação, aí a multa não é 75%, é 150%. Então, eu pago 2,5 vezes o valor do imposto, além de receber um processo criminal, que também não é legal, ninguém gosta. Né? Então, detectou que está errado, nossa obrigação de dizer como consultor corrija, não tem outro. Né? Quer fazer diferente, é risco seu, claro, mas nenhum profissional vai falar, não faz, deixa que não vai acontecer nada, não tem como, né? A fiscalização existe, pode pegar. O ideal é realmente procurar quem conhece para pedir ajuda, retificar, para ficar mais tranquilo. O imposto, se não deve pagar, a parcela, sempre se dá um jeito. Mas é melhor declarar o correto. Aliás, é muito mais tranquila, não digo, é muito menos turbulenta a vida de quem declara e não consegue pagar do que de quem não declara e é pego. Né? Uma inadimplência é bem mais tranquila perante o governo, sempre tem possibilidade de parcelamento, tem refis, dá para dar um jeito. Agora, agiu de má fé e foi pego, o negócio realmente fica pesado, fica grave. Doutor, é bem grave mesmo essa situação, né? Porque às vezes a pessoa declara hoje, acha, né, entre aspas, que dobrou a Receita Federal, dobrou o sistema, mas daqui 4 anos ele vai sofrer o reflexo do que ficou errado hoje. Exato, a Receita tem 5 anos para verificar e cobrar, né? É claro que aquilo que eu declarei errado há 8 anos e nem aconteceu nada, realmente prescreveu, não vão me pegar mais, né? Mas só que mudou tudo, hoje em dia é mais rápido, né?
E hoje em dia tem o fator prefeitura também, né? Porque Isso. os VTN é a cargo da prefeitura, o imposto também vai para a prefeitura quando ela faz o convênio, né? Exatamente. E já aproveitando um gancho também nessa pergunta aí, sobre quando a prefeitura ou a Receita, ela manda notificação para o proprietário sobre o valor, na maioria das vezes, sobre o valor venal ou sobre o valor da terra nua, né? O VTN. Certo. Aí, entre as coisas, porque ela dá duas opções, ou corrige ou prova que você está certo, né? E faz um laudo de engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Mas muita gente acha assim, vai fazer o laudo porque... Mas o agrônomo não anda cobrando baratinho esse laudo. Um laudo aí, dependendo do que o agrônomo... Ele não é bobo, ele sabe ali mais ou menos que a multa às vezes é de 700 mil, então ele vai cobrar 20, 30 mil um laudo. Sim. Né? E só que tem negócio, ele tem que emitir a RT e assumir perante a Receita a responsabilidade todinha daquele valor do imóvel. Exatamente. Então, assim, muita gente acha que o laudo é suficiente. O que o senhor acha a respeito disso? Esse laudo é suficiente ou não? Olha, vai de caso a caso, tá? Geralmente, assim, chegou uma intimação dizendo que o valor está errado, problema meu, eu tenho que me virar e provar que eu estou certo. Ou aceitar, né? Se a Receita falar que está errado e eu concordar, acabou, não preciso de nada, né? Eu aceito e vou pagar a diferença. Então, o meio mais comum de se provar realmente é um laudo de avaliação com responsabilidade técnica e geralmente resolve, desde que seja correto. Isso, um laudo também não é uma verdade absoluta, porque o engenheiro que emite o laudo também pode mentir e pode errar, né? Mas sendo um laudo correto, verdadeiro, coerente com os valores da região e do tipo de imóvel que está sendo avaliado, geralmente resolve, a Receita vai aceitar. Às vezes é mais difícil discutir o valor da terra nua, né? Porque o valor do imóvel em si, você tem lá um parâmetro regional. Agora, o valor da terra nua é o valor do imóvel, que tem um parâmetro, menos algumas coisas. Então, menos construção, benfeitoria. Aí já começa a complicar. Quanto vale aquela construção antiga que tem ali? Quanto vale aquela nova que tem aqui? Às vezes não tem comprovante. Então, existe uma margem de discussão, né? Agora, realmente, receber a notificação e apenas responder, olha, não, eu estou certo, e não colocar laudo nenhum, não colocar embasamento nenhum, não vai dar certo. O laudo, ele ajuda muito. Eu não posso dizer para você, olha, o laudo é 100% garantido que passou. Não, mas ele é o instrumento necessário para conseguir enfrentar a situação. Agora, o agrônomo também, ele não é bobo também, diante de uma situação dessa, ele arriscar fazer um laudo mentiroso. Porque no momento que ele fez o laudo, ele está assumindo a responsabilidade que nem o proprietário teve. Né? Exatamente. Exatamente, ele está assumindo, puxando para ele todinha a responsabilidade, né? Eu fiz um comentário porque tem maus profissionais em todas as áreas, né? Vou dizer que todo agrônomo é santo, muito menos advogado, né? Pelo amor de Deus. Muito menos agrimensor, né, Ítalo? Aí, só pegando um gancho, doutor, eu acho que muita gente passa por isso, né? Que a maioria dos proprietários chama a gente para corre aqui, faz o meu gel que eu vendi minha propriedade e o cartório cobrou o gel. Depois que ele vai ver. Aí a prefeitura vai e cobra o ITBI. Aí ela vai, o pessoal está até comentando isso no chat, né? A prefeitura ela vai lá e calcula o valor da terra. Só que aí, no imposto, no ITR, está outro, né? Isso. Como é que é isso? Aí também depende um pouco de cada município, né? Tem a lei municipal que vai dizer como é que cobra o ITBI, né? Mas, como regra geral, a prefeitura também não aceita a declaração que eu quiser fazer. Ela sabe quanto vale o imóvel. Então, sempre se discute. A fiscalização do município pode concordar ou não com o valor que eu declarei para o ITBI. A Receita Federal concordar ou não com o valor que eu declarei para o ITR, que, na verdade, devia ser o mesmo, né? Mas, às vezes, não é, né? Então, tudo é sujeito à fiscalização e prova, né? E valor de imóvel, além de tudo, você tem sempre um valor de referência, tem esse valor que a prefeitura manda para a Receita Federal, como para formar a tabela, coloca no sistema dela, e, na verdade, é só um número de parâmetro, porque se você pegar lá, o seu imóvel vale R$1 milhão aqui, oficialmente, foi avaliado, tá bom, você coloca a venda, alguém paga 1 milhão? Talvez não. Então, ele não vale 1 milhão, porque ele vale quanto pagam, né? Então, é um número meio de referência, acaba não sendo exatamente um valor exato e real do que deveria ser, mas é o que tem, né? O sistema é esse. Inclusive, tem uma pessoa aqui comentando sobre, porque dá muito problema às prefeituras, né, com esse valor de VTN.
o Kleber, ele disse que na região de Campos Gerais do Paraná, as prefeituras estão batendo pesado após assinar o convênio com a Receita. Só que tem um negócio, porque eles enviam em abril. Então, vocês têm que procurar fazer a prefeitura pegar um laudo de agrônomo, de engenheiro agrônomo, para fazer esse cálculo antes que... Porque me parece que é em abril que as prefeituras enviam para a Receita, né? E não só isso, né, Margarete? A prefeitura também ela tem que tirar esse dado de algum lugar, né? Ela não vai inventar um número, mas, pelo menos, não sei se todas as deveriam fazer, a pesquisa realmente de campo. Conversar com os proprietários, ainda que por amostragem. Eu acho que muitas poucas fazem, porque teve um ano aí, uns 2 anos atrás, por exemplo, que lá em Santa Catarina foi um horror as avaliações dos imóveis. E quando vai fazer a declaração, que depara com os valores, sendo que elas já mandam em abril para a Receita Federal, né? E, infelizmente, doutor Álvaro, eu não sei na advocacia, mas nessa classe nossa tem muita desunião, né, Ítalo? Então, assim, o pessoal da região tinha que reunir os engenheiros agrônomos, os agrimensores, os contadores, principalmente, que são um peso grande nessas declarações, e falar, não, para a prefeitura, não, está errado. Nós vamos pegar o laudo de 3 agrônomos aqui e vamos ver qual o valor que vai aproximar do correto, fazer uma média, né? Mas, infelizmente, a gente brasileira assim, reclama, mas deixa a coisa passar, né? Mas não, eu acho que sim, né? Se a prefeitura estiver apresentando um valor que claramente está errado, cabe sim aos prejudicados irem procurar lá tentar modificar isso, amigavelmente, né? A gente está falando aqui o tempo todo de como declarar e se adequar, né, para não ter problemas com a Receita Federal. Agora, se alguém for muito prejudicado e não consegue ganhar a briga, dá para ir na justiça, né? Dá para provar judicialmente. Olha, a prefeitura falou que meu imóvel vale 10 milhões, mas ele vale 1. Eu estou falando para a Receita que é 1, ela quer me cobrar sobre 10, porque a prefeitura falou que é 10. Faz o que? Uma nova avaliação também na justiça, vai ter toda uma discussão, um processo que infelizmente vai demorar muitos anos, né? Não vale, se puder evitar é melhor, né? Mas sempre tem uma última saída aí para o contribuinte, que é tentar brigar na justiça, né? Justamente. Não é uma boa ideia, tá? Evite, mas se precisar... Evita, né? Deixa eu aproveitar, fazer algumas perguntas aqui que eu separei. Antes, eu só queria comentar que o Ítalo perguntou sobre o preço que o pessoal está cobrando e variou muito, sabe, Ítalo? De 200 a R$1.000. Então, não deu nem para fazer uma média aqui. Muita gente que mandou o preço também, tanto aqui no Webinar Jam quanto lá no... Está igual o valor do imóvel, então. Eu vou tentar depois do webinar a gente pegar as respostas aqui e tentar fazer uma média. E a gente fez uma pergunta também, uma enquete que bateu aqui nas 2 plataformas, qual o horário que o pessoal prefere para participar de webinar. A gente colocou 11 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. E esse horário de 8 da noite deu 75%. Claro que a gente está nesse horário, então a maioria do pessoal que está aqui já prefere. Porque está nesse horário, assistindo nesse horário. Né? Se a gente fizesse essa enquete às 11 da manhã, certamente daria outro resultado. Mas eu queria agradecer a todo mundo que respondeu para a gente nessas 2 enquetes. E tem uma pergunta aqui do José Rodrigues Gonçalves Filho. Ele falou que é uma pergunta simples, mas a resposta pode ser complexa. Ele comenta que o cidadão começa a existir a partir do registro de nascido vivo, depois tem certidão de nascimento, CPF, etc. No imóvel rural, qual seria a sequência? É CAR, CCIR, ITR? O que vem antes de tudo e o que vem em decorrência depois? O registro, né? Oi, Eduardo, só abrindo um parênteses aí, pessoal, eu vou fazer um webinar não sei se é webinar, o Eduardo é chique, ele fala webinar, né? Mas eu sou goiana, eu falo webinar. Então, pessoal, dia 10 de agosto, às 7 horas da noite, das 7 às 9, para a gente falar sobre preenchimento de DCR, de ITR, já preparando para a chegada do ITR. O Eduardo vai colocar o link de inscrição para vocês. Então, é igual a gente, nasce com o registro do imóvel. E, por exemplo, tem estado como na Bahia, é uma dificuldade lá, porque lá é muita área irregular, de posse, às vezes proprietário. Eu falo para meus alunos, não, tem que falar para eles que tem que regularizar, mas aqui tem essa dificuldade, né, de mostrar para eles que tem que regularizar. Então, começa daí. O bonito, né, doutor Álvaro Ítalo, é o cliente, o proprietário tem uma pasta bonitinha, né? Com registro, o CAR, o CCIR, o ITR, o ADA, tudo ali. Precisou levar num banco, tá ali. Morreu, a viúva vai lá,
tá a pastinha bonitinha Difícil, ali, né? e já com a senha do GOV anotada, do banco, de tudo, né? Mas é interessante que o colega perguntou, que ele fez a pergunta ali, eu não consegui responder ele no chat, mas eu acho que começa na topografia. Sério, porque primeiro a gente tem que fazer a planta, pegar a assinatura dos vizinhos e para conseguir a declaração de posse. Depois de conseguir a declaração de posse, você consegue abrir o CCIR. Só que a Receita não está abrindo, o ITR para a declaração de posse está mais difícil, para posse por simples ocupação, para ITR. Eu tive uns problemas aí, não consegui, não. Então, aí vai nessa sequência, né? Planta georreferenciada, já faz lá, né? Porque vai que é uso capião, vai que é legitimação. Assinou, os vizinhos assinou, beleza, você já tem. Aí o doutor Alvo vai falar, né? Você já tem uma prova perante o juízo que meus vizinhos concordam, ninguém me tira daqui. Aí conseguiu essa declaração na prefeitura, no INCAPER, num órgão público aí da sua cidade, o sindicato dos produtores rurais, beleza. A declaração de posse já está engateando já nessa criança aí. Aí daqui a pouco vai para o CCIR, ITR, e aí vai para o uso capião, e se for um imóvel registrado em cartório, essas coisas aí já devem existir, né? CCIR, ITR. Legal, obrigado pela resposta. E você está indo ao encontro do que falou aqui o José Luiz Delato. Ele tinha perguntado para a Margarete que se devemos considerar que a base de qualquer serviço está atrelada inicialmente ao levantamento geodésico. Ou seja, deveremos iniciar dessa maneira para concretizar os demais documentos. Então, a resposta do comentário do Ítalo aí está exatamente de acordo com esse comentário. Eu concordo com o Ítalo pelo seguinte, porque faz uma matrícula, quando ela nasce, ela tem que estar com a área correta. Não é o que nós temos visto dessas matrículas anteriores, né? A gente pega aí que imóvel enorme, meio que foi medido com corda, de qualquer jeito. O rio fala que é de um marco 1, do M1 até o M2, 1.000 metros, não fala que não tem curva, são rios retos, né, na certidão. E então, assim, realmente, se tiver um levantamento geodésico já no nascimento da matrícula, com certeza o resto está sempre correto, né? O CAR, o CCIR, o ITR, está tudo em uma sequência que, se o de baixo tiver algo, como eu disse, é um quebra-cabeça. Se um tiver errado, as peças não vão se encaixar. Tem uma pergunta aqui que eu acho seria para o doutor Álvaro. Juscelino Costa pergunta: se corrigir 2023, por exemplo, e os anos anteriores já foram declarados de forma errada, não teria que retificar também o retroativo, a fim de evitar que a Receita Federal notifique e cobre que se pague retroativo? Sim, teria sim. Até, não sei se talvez eu não me expressei bem antes, mas foi isso que a gente procurou falar. Está errado, como acho que o Ítalo perguntou, né? Detectei que está errado, o que eu faço para trás? Retifica todas. Né? A não ser que no outro ano era diferente a situação, claro, mas detectou que está errado, o ideal é retifique as últimas 5, tiver que gerar diferença de imposto ou não, isso vai depender dos dados que estão sendo alterados, né? Para não ficar vulnerável e suscetível a ser realmente intimado, autuado. Né? Ser intimado não é o problema, né? Ser intimado, você responde, explica, ou faz o que mandaram fazer. A questão é quando vem realmente já a autuação, a cobrança do imposto, né? Que acaba saindo mais caro do que se você fizer, vou dizer assim, de boa vontade, né? Vai lá e retifica. Com certeza, né? Uma coisa é a gente reconhecer o erro, outra é a gente esperar o outro falar que a gente está errado, né? Isso. E a Receita, igual o senhor falou, tem fiscalização e a imagem do governo são imagens de altíssima resolução. Isso. E também o IBAMA é um órgão fiscalizador, que o IBAMA também, ele é multador também, né? Ele vai, fiscaliza, ele embarga, ele confere o ADA com o carro e se caiu na malha ali. E eles têm informação e tecnologia, então podem chegar assim. Não dá para falar, vou fazer e não vai acontecer nada. Não dá para garantir isso, não.
O José Rodrigues fez um comentário que eu falei que do Antônio, né, que o objeto que põe no cavalo, ele falou que ele conhece por tapa, por isso que tem a expressão tapado, né, que ele fala fulano é tapado, né, já faz sentido, bastante sentido, né, então a gente não pode ser esse tapado, que o cliente chega na gente com um documento e a gente vê que tem várias coisas ali que são necessárias fazer em outros imóveis que nem são contíguos e a gente deixa passar. Então, nós temos que ser o doutor do nosso imóvel, fazer o serviço completo. Aproveitando essa deixa, Margarete, tem uma pergunta do César Rosa. Ele perguntou se a cobrança pode ser balizada pelo valor venal do imóvel. Se geralmente a cobrança do serviço, né? O advogado cobra sobre o valor do imóvel, as causas, não é, doutor? Mas para nós chegarmos nesse ponto, teria que ter uma união muito grande da classe, falar assim, nós vamos cobrar tantos, 1% sobre o valor venal do imóvel, um exemplo. Seria o ideal, inclusive GEL. Porque o advogado faz, todo mundo já sabe disso, que se alguém morrer e deixar uma herança, vai ser taxada tantos por cento sobre o valor. Então, ninguém questiona porque já sabe que é isso, não é um advogado que está inventando aquilo. A própria OAB já estipula isso. Não sei se vocês concordam comigo. Já na nossa classe, se alguém... Deveria ser assim também, porque às vezes a pessoa vai cobrar um GEL 10 mil e fala, vou fazer por 5, senão o cliente... de repente, a área dele vale 4, 5 milhões. E a gente, como proprietário, como agrimensor, fica tímido para dar um valor de 30 mil no GEL, como se fosse assim, um crime. De uma área que vale 40, assim, como fala, que o valor, às vezes, 1 hectare vale mais do que o valor que a gente está cobrando no GEL, 1 metro quadrado ali. Então, a gente tem essa timidez que o advogado não tem. O senhor concorda comigo, doutor? E a OAB, nesse caso, ele tem a tabela e o advogado, e ninguém questiona. A OAB tem uma tabela de honorários sugeridos mínimos, né? E a gente é obrigado a seguir. Justamente, a nossa classe deveria ser assim também. Então, um dia até fez um vídeo para o YouTube, uma advogada me questionou, falou, mas você está falando que a gente está errado em cobrar? Não, eu não falei que o advogado está errado em cobrar o campeão do jeito que ele cobra. Eu falei que errado estão os agrimensores que fazem a medida, fazem o mapa, fazem o memorial, cobram uma merreca de R$2.000, enquanto o advogado está cobrando 10, 15 mil. Então, não estou desvalorizando o advogado, eu estava dizendo o seguinte, que o advogado está certo, errado estamos nós que não valorizamos o nosso serviço. Nós sim que estamos errados. Né, Ítalo? Com certeza. Esse daí se viesse mesmo... É mais um webinar esse daí, Margarete. Se viesse mesmo uma união de conselhos, né, CFT, como fala, CREA... CAL e tudo, se unisse e falasse, a partir de hoje será a partir tantos por cento do valor venal do ITR, que está no ITR. Nossa, seria bom demais. Deixa eu aproveitar e tem uma pergunta que está meio alinhada a isso. Jafta Campilo falou que é recém-formada na área e gostaria de trabalhar nesse rumo de regularização de áreas, porém não sabe por onde começar, não conhece muitos proprietários de terras e gostaria de algumas dicas de como fazer para dar início a esses trabalhos, como conseguir clientes, né? Acho que mais para a Margarete. Um bom início que eu considero é pelo ITR e CCIR, porque com ele você vai ver a necessidade de você já fazer o referenciamento, você fazer um curso de aperfeiçoação, para se credenciar no INCA, para fazer um referenciamento, porque hoje em dia não tem mais, tanto que eu falo, é gestão territorial, por quê? Não tem mais como você ser especialista, igual era há 2, 3 anos atrás. Então, você fazia só CCIR, você fazia só ITR, só referenciamento, só curva de nível, hoje não tem jeito mais. O cliente entrou no seu escritório, ou você faz o serviço completo para ele, ou você perde esse cliente. Estou vendo aqui o Betânio Carmo aqui, o Betânio é meu aluno, ótimo aluno. O Betânio mesmo o escritório dele faz tudo, a família trabalha, primo trabalha, todo mundo faz curso, paga curso para todo mundo, a esposa dele é engenheira agrônoma, então é a família que trabalha. Hoje em dia é assim, a família que trabalha. Então, justamente por isso, porque não dá mais para centralizar em um só. Então, antes tinha aí, o Ítalo está com burro na sombra, a esposa dele é médica, né? Então, não vamos falar no Ítalo, não. Aposentou.
Então pode pôr ela para trabalhar, viu? Não, né, já que a topografia está indo tão bem que ela não vai trabalhar mais, não. Mas é isso aí, sabe, pessoal? Olha, esse dia eu estava comentando lá no meu grupo, eu tenho uma aluna, não sei se ela está assistindo, a Thalita, e o esposo dela é meu aluno de muitos anos, é um ótimo agrimensor lá em Minas Gerais, e ótimo, uma pessoa, e de repente ela resolveu fazer essa CIR. Ela se saiu tão bem, que assim, ela fez o curso, assistiu às aulas, já começou a pegar serviço, a carteira já está boa, já falou, você pode pôr ela para montar processo para você, ela já pode fazer o curso já e montar processo, porque já saiu bem. Então, hoje em dia, você faz esse trabalho em família, também não precisa, porque eu sei que é difícil a parte de profissional, é difícil, mais que eu enfrento problema aqui comigo, com curso e tudo aqui, tanto que é difícil, todo mundo deve concordar comigo, você encontrar mão de obra, até falei para o Eduardo, Eduardo, é difícil você encontrar as pessoas para trabalhar, Então, assim, nós temos que, hoje em dia, não pode mais especializar. Você pode ser especialista em gel. Tudo bem, você é um cardiologista, mas você tem que entender da clínica geral. Não tem como mais você especializar. Hoje não, acabou esse conceito. Hoje você é profissional. Antigamente a gente falava agrimensor, é agrônomo, depois começou a falar geomensor. Hoje não. Hoje você é o profissional de gestão territorial. Ô, doutor Álvaro, vamos mandar um abraço para a Nancy. A Nancy está aqui. No dia 2 de setembro, terá um workshop, pessoal de São Paulo, um workshop em Jundiaí. Estarei falando sobre o georreferenciamento. O doutor Álvaro está lá falando sobre essa parte de ITR. E terá pessoal falando sobre área ambiental, tudo. Então, no próximo webinar, eu já vou mandar o link para vocês se inscreverem para isso. E quem for fazer o meu no dia 10, já terá o link para se inscrever. Vai ser gratuito e com bastante conteúdo. Eu coloquei o link no chat, Margarete, para o pessoal se cadastrar. Eu acho que a pergunta era também como conseguir clientes, né? E aí eu só complementaria para buscar, além, claro, de ter a qualificação técnica, buscar informações sobre marketing digital. Porque hoje em dia está todo mundo, né? Todo mundo está no WhatsApp ou está no Instagram, né? E participar de eventos, né? Participar de feiras da área, isso aí é mesmo. Uma coisa interessante também, o Eduardo, para a colega aí, é procurar corretores de imóveis da região. Advogado. Né? Escritórios de advogados que mexem com a parte fundiária. Isso, eu tenho bastante parceria com esses profissionais também. Agora, o Ítalo pode saber como ser um profissional elástico, porque o Ítalo é o seguinte, ele trabalha bem, né? Enrolado, então, assim, aí ele dá o valor dele, perdeu o cliente, aí é um elástico, que um dia o cliente volta, né, Ítalo? Volta para pagar o que ele pediu de início, né, Ítalo? É aquilo que eu falei no começo, a gente dá mais atenção no orçamento, né? Não mandar segurar o dedo ali para não vou dar um preço logo aqui, né? No WhatsApp mesmo ali, vou mandar um preço. Não é assim. Se o cliente também não quiser, você vê que o cara está impaciente, ele só quer saber do preço, esse cliente é melhor você deixar para lá. Aí você vai começar a escolher melhor os seus clientes, porque a pessoa que está querendo fazer um negócio, se você trabalha correto, né? Claro. Se você quer fazer um negócio certo, e o cliente também, ele vai ficar com você de acordo com o que você vai mostrar no orçamento. O orçamento é importante, então uma visita técnica é importante. E não tenha medo de cobrar uma visita técnica. Eu falei, eu vou lá na sua propriedade, onde é que é? Você paga minha gasolina? Eu vou gastar um dia inteiro para ir aí e voltar, você paga, eu vou aí, mas você pode ter certeza, na conversa você já pode saber que o serviço é seu. Se você for lá fazer a visita, o serviço é seu. Aí você vai negociar o preço depois. Mas é aquele negócio, né? Na gestão de negócios, não deixa o cara dar o preço, dá o seu preço primeiro. Que aí depois você vai fechar mais perto do seu do que ele dar o preço lá embaixo. Então, você tem que se valorizar. E outra coisa, é passar a segurança do conhecimento que você tem. Não adianta você dar um preço justo, porque não tem como a gente precificar alto. Na nossa área, no máximo que a gente dá um preço justo, um valor justo, não tem como você supervalorizar. Então, se um gel é 30 mil, não tem como você cobrar 50. Então, vai sempre a um preço justo, mas você tem que passar segurança para o cliente que você sabe.
Não adianta você dar um preço justo e ficar na corda bamba aí, porque às vezes ele te procura para um desmembramento e para um imóvel que não foi nem fez ainda o perímetro. Então, não é um desmembramento, você tem que fazer um georreferenciamento para ele, você tem que analisar o CCIR, e ali já é uma cadeia de serviço, porque do desmembramento já vão sair, cada área desmembrada já vai sair um CCIR novo, um ITR novo, um CAR novo. Então, por isso que hoje em dia os escritórios que estão bem estruturados estão cheios de serviço, porque já tem esse jogo de cintura aí de fazer tudo, né? De um simples gel gera muito serviço. Pessoal, a gente está chegando muita pergunta aqui e a gente já estourou o nosso tempo do webinar, né? Então, será que vocês teriam mais uns 10 minutinhos aí para a gente responder mais 10 minutos aí, porque eu sei que aí agora mesmo desliga automático aí, né? Vamos tentar fazer um bate-bola aqui para responder. Isso, o pessoal está perguntando se o replay vai ficar disponível, eu já estou confirmando que sim. Teve gente que perguntou se tem uma lista de presença. Na verdade, se vocês estão conectados aqui, já vai ser registrada a presença, a gente vai fazer o certificado de participação. A Raquel Troncoso perguntou no YouTube, ela viu que o proprietário... Peraí, deixa eu ver, a pergunta é a seguinte: como fazer em relação à declaração do ITR quando a terra está invadida? Ixi... Aí é só mesmo, não, mas o problema dela ter invadida... Né? Chama advogado, né, doutor Álvaro? Eu vou chamar alguém para me ajudar também. Precisa ver lá, o ITR, a princípio, né? Quem vai declarar? O possuidor no dia 1º de janeiro. Quem que possui é você ou o cara que invadiu? Eu acho que o cara que invadiu não vai declarar nada, né? Não, com certeza não. E você vai estar lutando para tirar a pessoa, então talvez você deva declarar para depois você estar com a coisa em ordem, né? Imagino que seja por aí. Justamente. E gostaria de fazer uma pergunta também para o senhor, doutor Álvaro, o seguinte: o proprietário ele vende um imóvel, ele vai fazer um desmembramento. Tá. Quem tem o imóvel novo ali, que foi desmembrado, ele vai criar um CCR novo, ITR novo. Mas nem sempre o que ficou com a área remanescente vê a necessidade de atualizar a área dele. Né? Não, então, ele só faz quando é obrigado perante o cartório, né? Então, vocês também devem ver isso por aí, né? Então, precisa regularizar, sim, o remanescente, porque senão ele vai estar declarando uma área maior do que ele tem, né? Ele já desmembrou, já cedeu uma parte para alguém, então ele vai estar apresentando uma declaração incorreta. E no final das contas, acaba, em algum momento, não vai bater a informação do CCIR, com o ITR, com alguma coisa, porque está errada a informação, né? Com o imposto de renda dele, porque ele cedeu uma parte, e isso pode dar aliás, né, só o fato de não estar tudo regularizado no CCIR e no ITR, não está tudo igualzinho, já impede de fazer compra e venda do imóvel, obter financiamento para produção, muitas vezes. Então, no caso de uma herança, não consegue fazer a transmissão para os herdeiros, tem que regularizar. Então, desmembrou, o novo geralmente faz, né? Porque abre um cadastro novo, né? O remanescente precisa, sim, atualizar, é importante atualizar. Teve uma pergunta aqui, é porque passa rápido, às vezes não dá para ver, mas foi do Leandro, e eu comentei justamente com esse assunto hoje, conversando com o Ítalo. Ele falou assim, que no ITR, como ele poderá verificar se, por exemplo, a quantidade de gado que o proprietário do imóvel rural diz possuir? Qual documento requerer do proprietário para verificar essa informação? Eu falava isso com o Ítalo hoje. Você não tem que requerer documento nenhum dele, mas você tem que, no mínimo, pede para ele assinar ali, você preenche, tantos gado, tanto isso, você tem aquele documento assinado por ele. Mas eu conversava com o Ítalo, sobre a área improdutiva, né, Ítalo? Se a pessoa fala, coloca produtiva, a pessoa vai lá e inventa. É o mesmo caso de você comprovar o gado. Você não tem como você comprovar. A Receita tem. O INCRA também solicita nota fiscal, nota de vacina, nota de tantas coisas que as vacinas, que o produtor rural deve ter documentação, né? Livro caixa, tanta coisa ali que eu não entendo muito, mas sei que pede. Mas é o mesmo caso da área improdutiva, Leandro. Você vai tirar da produtividade, não o que você pensa que tem, e nem com o que o cliente está te falando que ele tem. Então, se ele falou, não, eu tenho 20 cabeças, 20 touro, 10 bezerros, 5 galinhas e tal, você vai preenchendo ali, ele assina para você, você faz a declaração dele, mas baseado no que ele te falou. Então, você escaneia ou você deixa guardado ali. Amanhã deu um problema, o que ele vai poder falar?
Estou fria porque o Leandro fez para mim, ele pôs do jeito que ele quis. Aí chegou alguém e falou, mas você fez o ITR, principalmente quem mora no interior, né? Você fez o ITR do fulano, agora ele está com multa, você inventou coisa? Você fala, não inventei não. Declarei o que ele me disse possuir. Porque você não tem nenhuma obrigação, mas nenhuma mesmo de saber se o cliente está falando a verdade ou se ele está mentindo. Mas você tem a obrigação de declarar o que ele disse que ele tem. E do momento que você não tem um documento, ele te falando o que ele tem, então você não tem prova nenhuma que foi ele que te disse. É isso aí, é se documentar. Justamente. Já está para dar o apito aí, né, Eduardo? O Eduardo, tem como você me mandar essas dúvidas aí, Eduardo? Que eu vou ver se porque vocês respondem uma pergunta, chegam 5. Então, passa rápido aqui. Então, estamos resolvendo. Então. E muitas perguntas assim, muito específicas também, né? Tem um comentário aqui do Joel Magalhães, que o valor para realizar uma perícia e avaliação do imóvel, para isso existem tabelas referenciais do IPAP, Instituto Brasileiro de Perícias, né? E de cada estado. E o profissional que aceitar o encargo de realizar uma vistoria para avaliar um imóvel conhece a norma NBR 14.653. Enfim, ele está comentando sobre tabela de referência para perícia, né? Justamente. Mas tudo tem tabela também. Eu creio que os agrônomos também devem ter a tabela deles, né? Mas, infelizmente, de trabalho a gente não tem. Estou vendo aqui também CCIR de vários valores, ITR de vários valores. Até agora não achei nenhum para competir com a minha unha de R$50. Né? E aquela para levantamentos topográficos, tem aquela tabela que saía na revista Mira, cada 2 meses, toda edição, né? Não sei se tem acesso a ela online ainda. O Conselho dos Técnicos Agrícolas também tem uma tabela. Mas, o Ítalo e Margarete também tem uma tabela. Tem. O importante é cada um conhecer bem os seus custos, né? Também custos fixos e variáveis, para você dar um preço justo e principalmente não sair no prejuízo, né? Ou lutar para que os conselhos, como tem a OAB, que tem o mínimo que cobra, também que um dia a gente chegue nesse ponto. Então, os conselhos técnicos aí que estão fazendo um bom trabalho. Tem eleição, na hora, né? Eleição de CREA e Conselho Técnico, CFT, vai ter aí recente, né? Na hora da eleição aí, que você vai votar em quem? Aí vai ter que cobrar, né? Teve uma pessoa que eu fui tentar responder, eu acho que eu excluí o comentário dela. Ela perguntou a lei da unificação das terras, é o Estatuto de Terras, lei 4.504. 4.504, a lei do Estatuto de Terra, que fala que os imóveis contíguos é um só. Tem muito comentário aqui também, agradecendo pelo conteúdo, mandando os parabéns aí pela apresentação. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco, já caminhando aqui para os finalmente, né? Agradecer aí a Margarete, que trouxe essa proposta desse webinar para a gente. Os conteúdos da Margarete, pessoal, eles têm batido recordes na Mundo Geo, assim, se a gente faz webinar com a Margarete, é recorde de participação. A gente fez uma notícia outro dia sobre os prazos do georreferenciamento, foi um recorde histórico no Mundo Geo, a gente nunca teve tanto acesso no mesmo dia como nesse mais de 40 mil acessos no dia. 43 mil acessos num dia foi muito. A nossa média é de 4 a 5 e o recorde anterior era 13 mil. Então, para vocês terem uma ideia, o recorde assim foi muito, muito grande, muito maior assim, do que era o anterior. Então, obrigado. Já pensei até o próximo artigo. Olha que eu vou concentrar esses preços tudo que eu estou vendo aqui e vou fazer um preço médio de CCIR e TR. Precificação é um ótimo assunto, né? Então, eu queria agradecer a Margarete por trazer o assunto, por fazer a apresentação aqui e responder todo mundo. Obrigado, Ítalo, também por sempre estar participando aqui nos webinars junto com a gente, né? E a primeira vez que o Dr. Álvaro aqui participa conosco, eu queria agradecer, foi nosso convidado especial desse webinar. Como o Ítalo comentou, né, esse tempo que a gente passou aqui, 1h30 quase juntos, é o tempo para a gente amolar o machado e depois voltar para o trabalho com mais eficiência, né, e eficácia. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve online conosco, né, muita gente.
tanto aqui na plataforma do Webinar Jam quanto no YouTube. A gente vai mandar o replay para vocês poderem rever com calma. A gente pede que, se possível, compartilhem com seus amigos para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E o certificado de participação a gente envia amanhã. Sempre fiquem de olho aí no e-mail de vocês, pode ter ido para a caixa de spam. Se alguém não receber, a gente envia novamente. Lembrando que a gente tem a nossa agenda de webinars em mundojal.com/webinars, lá tem a agenda dos próximos eventos online e também o replay de vários eventos anteriores. E eu não posso terminar sem falar do nosso evento Mundo Geo Connect Drone Show, que está marcado para 21 a 23 de maio em São Paulo. A gente vai fazendo um evento num lugar maior, porque o evento cresceu tanto que ele pediu, né, que a gente mudasse para um lugar maior. Vai ser no Expo Center Norte, do Pavilhão Amarelo. Eu estou falando, mas o pessoal, a gente vai sempre bater nessa tecla para bater nesse convite aí, né? E eu queria, para a gente fechar, pedir as considerações finais de vocês. Enquanto eu estava falando aqui, muita mensagem aqui chegando, agradecendo pelo conteúdo, mandando os parabéns. Então, eu peço, talvez na sequência aí, que mesmo das apresentações, né? Primeiro a Margarete, depois o Ítalo, depois o Dr. Álvaro, para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso webinar. Começa por mim? Eu quero agradecer muito o Ítalo e muito mesmo o Dr. Álvaro, que atendeu prontamente, convidei e prontamente, humildemente, ele aceitou o convite. Ele estava, inclusive, viajando para a Argentina, falei com ele, estava na Argentina, e se prontificou, a gente alinhou tudo, foi muito bom. Eu agradeço bastante o senhor, Dr. Álvaro, e me coloco à disposição, se o senhor necessitar de alguma coisa que seja ao meu alcance, estou aqui, e espero que a gente se encontre lá em Jundiaí. Prepare aí, pessoal de São Paulo, dia 2 em Jundiaí, e aguardem os links. Quem for participar do meu webinar gratuito no dia 10 de agosto, está aí o link também, mas eu vou mandar por e-mail, vou publicar nas redes sociais. Espero vocês lá. Um abraço aos meus alunos que estão aí. Eu vi a Ângela, o Neuber, o Kleber, vários aí que são meus alunos, mas passa muito rápido, não dá para a gente estar vendo. Mas os que não são também sejam bem-vindos, de que desejarem ser aluno da TGR Treinamentos. Mas muito obrigado a todos, obrigado, Eduardo, por estar sempre reconhecendo o nosso trabalho. Obrigado a todos vocês e até o próximo, se Deus quiser e Ele quer. Pessoal, guardem novidades. Nós faremos um webinar, né? O Ítalo, o Eduardo aí, com bons conteúdos, talvez depois do dia 15 de agosto. Mas aguardem aí. Fiquem atentos aí na Mundo Geo e na TGR. Isso aí. Agora, Margarete, primeiramente, queria agradecer aí ela está sempre me chamando, mas acaba que eu aprendo mais do que ajudo, né? Não sei se vocês perceberam, mas pega o replay depois, nos 20 minutos iniciais ali, aquele resumo que a Margarete deu, tem tanta informação importante que a gente deve gravar e ficar tão fácil na nossa mente para a gente, quando for conversar com um proprietário para dar um orçamento, são informações valiosas ali. Muito obrigado, Margarete, pelo conteúdo, e o Eduardo aí por estar me convidando, deixando esse espaço aí. Eu tento representar aí a classe, volto a repetir, sou mais um aí, nadando nesse mar de tubarões, não sou melhor do que ninguém, estamos sempre aprendendo. E doutor Alvo, gostei muito, eu vou até gravar o início da sua fala ali, o choque de realidade que você deu para nós, e que a gente tem que dar também para os proprietários, da importância dessa responsabilidade civil e criminal que a gente tem que ter com a questão do CCIR, das nossas declarações. Muito obrigado, foi muito proveitoso mesmo, foi um prazer. Aliás, doutor Álvaro, aproveitando o que o Ítalo falou, essa frase sua resumiu todo o nosso objetivo aqui, que é a responsabilidade do CCIR-TR, resumiu naquela frase inicial. Bom, ainda bem que vocês gravaram, porque eu não lembro qual foi a frase, mas talvez tenha a ver com o meu recado final aqui, que é justamente: tome cuidado, não queira ser o cara da década de 80 que fazia um papel e ninguém conseguia conferir, mudou. Então a fiscalização hoje é moderna, tem tecnologia, tem informação, não queira enganar de uma maneira boa. Aliás, não queira enganar, declare o correto, peça ajuda se precisar, não corra risco desnecessário. E de minha parte é isso. Eu quero também agradecer o convite, eu também adorei participar, aprendi muita coisa aqui, estou sempre à disposição. O convite veio de uma forma até inusitada, através da Nancy, que deve estar assistindo, eu imagino, que me conectou com a Margarete, que entrou em contato, estava viajando, falou, vamos fazer, vamos.
E, por mim, ok, gostei, foi produtivo, proveitoso, na minha opinião. E não sei se era essa a frase que se referia, mas é isso. Tome cuidado, faça o correto, porque não dá para brincar, não. O físico é poderoso e tem informação, tecnologia bastante. Poderoso e frio, né? Claro, né? E a obrigação de quem está lá é cobrar, né? É um sistema frio, né? Exatamente. Eduardo, obrigada, viu? Valeu, imagina. A gente que agradece a vocês aí pelo tempo de vocês para fazer a sessão de teste com o Guilherme, agradecer também ao Guilherme que está aí na retaguarda para garantir que tudo corra bem, o tempo de vocês também para preparar aí as explanações e responderem as perguntas aqui. É impossível a gente responder a todas, né, porque chega muita pergunta no webinar. Muita coisa, né? Complexo, com um assunto complexo como esse, mas a gente vai encaminhar aí depois para você, Margarete, todas as questões, os contatos do pessoal. Aí o que você conseguir, né, responder pontualmente, a gente agradece também. Eu vou fazer uma média desses preços, uma tabela de preços aí por estado, igual falaram aí, e vou mandar para o pessoal. Boa, boa. Vou publicar lá no artigo do Mundo Geo, tá? Aguardem, viu, pessoal? O próximo artigo. Beleza. Pessoal, obrigado a todos pelo tempo de vocês aí, pela atenção de vocês, essa 1h30 aí que nós estivemos juntos. E a gente se vê, então, nos próximos eventos online e presenciais. Um abraço e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.